No podcast de hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos polêmicos que vai incluir um pouco a cultura pop, as tendências, as modas e a panfletagem midiática que está acontecendo no mundo. E aí, pessoal? A gente conversa muito, né, sobre isso, é muito comum em casa a gente falar sobre esse assunto, mas a gente decidiu trazer essa conversa para uma live, para o ao vivo, para dividir a nossa opinião com as pessoas. Não é tudo que a gente vai poder falar de forma clara, mas para bom entendedor, meia palavra basta, não é verdade? A gente tem visto hoje um monte de grandes empresas, por exemplo, a Disney, né? Que tem basicamente um monopólio do mercado, né? Comprou a Fox, comprou várias outras empresas. O que esses caras fazem é por dinheiro. Esses caras são capazes de tudo por dinheiro. Isso sempre foi uma coisa que todo mundo sempre teve medo, né? Mas e se eu te falar que não é por dinheiro? E se eu te falar que os caras eles estão começando a ter fracassos de dinheiro mesmo, filmes, séries inteiras que estão flopando, estão dando prejuízo em vez de lucro, mas eles não param. Então, quando que é o verdadeiro problema? Quando você entende que os caras são capazes de tudo, mas não é por dinheiro. É por algo muito mais perigoso, é por algo muito mais complexo do que dinheiro. Os caras não estão fazendo mais produto midiático, filme, série, música, por dinheiro. Eles estão fazendo isso por ideologia. E é aí que mora o perigo. Quando uma pessoa é capaz de tudo por dinheiro, já é perigoso. Agora, quando ela é capaz de tudo por ideologia, gente, isso é muito mais sério do que quando se trata apenas de capitalismo. Que panfletagem? O que está acontecendo? A gente tem, por exemplo, a Disney ela quer lançar algumas panfletagens, algumas ideologias. Por exemplo, eles querem fazer a agenda do feminismo subir, né? Eles têm essa agenda clara da destruição da imagem do homem, tipo assim, do homem padrão. Eles querem quebrar esse homem padrão. Só que essas empresas, elas produzem conteúdos para criança. Então, está sendo um trabalho muito grande de feminismo, de destruição do homem como ele deveria ser, como ele é. Muita coisa acontecendo em questão de gênero também, sendo jogado por aí. Só que um conteúdo feito para criança. E aí essas empresas, estão fazendo por dinheiro. Aí elas lançam filmes e séries que estão sendo fracassos enormes de bilheteria e eles não param. Mesmo perdendo dinheiro, mesmo fracassando, eles continuam produzindo os mesmos conteúdos, entendeu? E empurrando as mesmas ideias, mesmo com prejuízo. Por isso que eu falo que a ideia, ela realmente é ideológica. O que você acha disso? É verdade. Eu vejo muito, principalmente na Disney, né? Que a gente sempre assiste, na verdade, de colocar pra Ivy, pra nossa filha. Então, a gente acaba meio que assistindo junto. Vamos pôr um desenho aqui pra ver qual é desse desenho aqui. E a gente fica horrorizado. Porque a maioria dos pais não assistem os desenhos que as crianças assistem. E é bom os pais começar a assistir, porque se você começar a assistir e ver com outros olhos, você vai ver que fala, meu Deus, isso aqui eu não vou deixar minha filha assistir. Não, eu acho que eles estão tentando obrigar o pai e a mãe a ser uma coisa que não é. Exatamente. E eles estão tentando empurrar isso na mente das pessoas. Mas não só isso, eles estão tentando fazer a criança enxergar o pai dele como ruim. Por exemplo, assim, se você é a favor e eu sou contra, pra você não tanto faz. Pra mim, eu preferia que não. E aí, o meu filho olha pra mim como, nossa, minha mãe é ruim. Minha mãe deveria ser igual aquele pai lá do desenho. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que eles estão tentando empurrar, a mídia ela está tentando empurrar uma imagem da sociedade que, graças a Deus, ainda não é real. Tipo assim, nos filmes e nas séries e nos desenhos, eles estão mostrando um pai de uma forma, o filho de uma forma, o povo fazendo coisas que não façam na vida real, mas não é desse jeito. Você não sai pra rua no mundo real e se depara com uma sociedade tão corrupta quanto a que você vê na mídia. Então, assim, a mídia ela não está retratando a sociedade atual. Ela tá desenhando a sociedade que ela quer. E por que eles continuam optando em atacar no conteúdo mais para menores de 18 anos? Porque assim você consegue moldar a mente deles para que eles sejam esses pais. Com certeza. Então, o conteúdo não tá falando assim, o seu pai é assim. O conteúdo tá falando, olha, seu pai ele é ruim, ele não é assim. Mas você vai ser bonzinho, você vai ser assim. Mas eu falo isso também porque eu era um pouco assim. Por exemplo, eu via... vou dar um exemplo bem bobo. Eu assisti uns filmes que a mãe era super, super a favor, até incentivava a filha a namorar com 13 anos. Tô dando um exemplo, tá?
Não vou lembrar agora o assunto que era. E eu, com 13 anos, ai, mãe, eu posso namorar? Não. Eu falava, nossa, que absurdo. Até nos filmes... Mãe, você assiste esse filme aqui. Até a mãe, no filme, deixa a filha namorar com 13 anos. Por que que eu não posso? Mas tá acontecendo uma da criança muito séria, tá? O mundo tá tão mimimi que você não pode mais falar isso, que as pessoas já entendem que você tá atacando a ideia colorida da coisa. Mas não é que a gente tá atacando, não. Eu tô falando de sexualização geral. Eu não acho que a minha filha, vamos colocar 5, 6, 7, 8 anos de idade, 9 anos de idade, tem que assistir um conteúdo que tenha beijo, que tenha relacionamento, que tenha namoro, que tenha família apoiando o relacionamento. Eu não acho que isso é um conteúdo para uma criança. Eu acho que o desenho, ele tem que ser um desenho. Entendeu? Igual quando você assistia... É um exemplo que também tem suas tendências, mas vamos falar que você assistiu Cinderela, certo? Tirando o subliminar da coisa, vamos falar do conteúdo como um conteúdo só, tá? Vamos também buscar lá na raiz da coisa, vamos falar de forma básica. Então, assim, a gente tá falando aqui de Cinderela. Cinderela, a menina, ela tá ali, ela tem o quê? Já mostra que ela tem uns 20, ela é uma adulta, ela não é uma criança de 5, 6 anos de idade, ela tem ali seus 18 anos ali, pelo menos, sei lá, que seja, de 16, ela é adolescente pra adulta. Ela é uma jovem, né? É uma jovem, já é uma menina mais mulher do que menina, certo? Ela já tá na época de casamento, e ela tem aqui, ela tem a vida dela, tem uma história, toda uma história ali, que gera no quê? Numa paixão, que gera o quê? Num casamento, que mal tem um beijo. Entendeu? Então, beleza. Existe família, existe romance, existe uma história, existe uma trama. Você assiste o Tom e Jerry. O gato, o rato, briga, uma vez ou outra aparece uma ratinha fêmea ali, aí o Jerry olha, parece um coraçãozinho no olho, tal. Mas assim, o conteúdo não é voltado para ficar incentivando um relacionamento. São conteúdos pica-pau. Você assiste pica-pau lá, faz piada, não tem foco em relacionamento. Tem uma história, entendeu? Uma história. Pode ter algum momento, alguma coisa, mas tem uma história. Agora, hoje a gente vê todo o conteúdo infantil, tá? Conteúdo livre. Gravity Falls, a gente vê Casa da Coruja, a gente vê diversos desenhos onde a criança, ela é introduzida num mundo onde o relacionamento é comum. O desenho, ele faz questão de mostrar esse relacionamento e de querer atestar, carimbar e panfletar de que esse relacionamento pode ser... Então eles estão tentando empurrar para uma criança que não tem idade nem para entender o que é um beijo, que ela tem que ter um relacionamento, que ela pode... É informação demais para uma criança. Eu acho que esse tipo de assunto quer debater na sociedade mais velha, no jovem adulto, pro adulto, pode até ser um tema necessário de ser debatido. Agora você quer, se é justo, se não é, a gente debate entre adultos. Agora você quer debater isso aí para crianças que não tem debate. Porque a criança não tem informação. Então a criança, ela não consegue debater isso aí, ela só absorve, ela só recebe. Ela não tem como discutir com o que ela vê. Então tá errado, tá sendo feito uma criança nesses desenhos e tá sendo absurdo. Casa da Coruja mesmo, a menininha lá tem o quê? Uns 8 anos de idade, ela tem uma e entre tudo de ruim que tem ali na série, tem essa questão da sexualidade. Sempre tem. Entendeu? Então essas empresas, elas não estão fazendo isso por dinheiro, elas estão fazendo por ideologia, tá? E elas estão enfiando goela abaixo dos adultos que tem que engolir, do jovem que tem que engolir e da criança que tem que engolir sem nem poder entender se concorda ou não, porque não tem informação. Você entende? Para poder discutir se isso vale a pena ou não.